Salve Maria! Conta-se de São João Bosco que, em certa época da vida, ele sofria muito durante as noites, especialmente num período da sua vida com fortes ataques noturnos do demónio. O demónio o acordava com uma voz que parecia um trovão e depois entrava uma tempestade de ventos que espalhava os papéis no seu quarto. E um padre disse: "Não, Dom Bosco, eu vou ficar num quarto ao lado do senhor e se acontecer algo, eu lhe ajudo." Era o padre Ângelo Sávio. E nessa noite ele escutou um barulho tão horrível que acordou e saiu correndo de medo. Apesar de ser um homem valente, porque aquele contacto com o préternatural não era algo que lhe fosse habitual. Mas muitos santos viram almas do purgatório, tiveram que lutar contra o demónio, muitos tiveram graças de terem contacto com o céu e vários viram o inferno. Em particular, em Portugal, os pastorinhos, Nossa Senhora mostrou-lhes o inferno. E nós podemos nos perguntar o porquê de Nossa Senhora ter feito isso, e a vários outros santos também. E a necessidade parece ser evidente. O Moço João, o fundador dos arautos, ele dizia-nos muitas vezes que o que nós vemos na realidade é apenas 5%. Nosso dia-a-dia, os nossos afazeres, os objetos, as pessoas que conhecemos, os animais com os quais interagimos, tudo isso dá apenas 5% da realidade. Os outros 95% é aquilo que nós não vemos, mas que é o mais real. Nós não vemos os anjos, entretanto, o Catecismo ensina-nos a sua existência e nós temos tantas provas da mesma. Nós não vemos os demónios que nos tentam, mas que nós percebemos a sua ação. E nós não vemos as santas almas do purgatório. Nós não temos muitas vezes contactos com o céu, nem com o inferno, como muitos santos tiveram por alguma ocasião especial. Mas a nossa luta na vida espiritual está em função de vivermos regendo a nossa vida por esses 95% que são o mais importante e do qual nos deu testemunho, sobretudo, Nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida terrena. E é nisso que se cifra o Evangelho. O Evangelho de hoje é esta história, esta parábola impressionante do rico que se regalava e do pobre Lázaro, que era devoto, que era piedoso e que era indigente. E os dois morrem. E o rico vai para o inferno, enquanto que este pobre vai para o céu. E nós sabemos, diz São João Crisóstomo, que o rico não foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque ele não teve misericórdia, porque ele não teve piedade. No fundo, ele vivia nesta terra como só existisse esta terra e buscando apenas os prazeres desta terra para si mesmo. E esta cena acontecerá com cada um de nós. Agora estamos vivos como Lázaro e o rico estiveram, mas virá o dia em que vamos ser levados pelos anjos ou lançados num lugar de tormento. E no fundo, cada um escolhe o próprio destino eterno. Um já começou a viver o céu nesta terra, pela piedade, pelas orações, pela devoção aos anjos, foi Lázaro. E o outro já começou a viver o inferno nesta terra, pelo orgulho, pelo desprezo de Deus e dos outros, por se deixar influenciar pelo mundo e pelo demónio. Então nós devemos lembrar-nos que nós estamos numa luta. Os anjos querem a nossa salvação mais do que os demónios querem a nossa perdição. Mas nós precisamos de não fazer nada que os afaste de nós. É por isso que São Paulo, na segunda leitura, na Epístola a Timóteo, falava do combate para perseverar, que consiste em fugir das coisas perversas e procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor. Então, nesse combate para conquistar a vida eterna, nós não estamos sozinhos. Nós temos anjos e demónios que atuam sobre nós. Eles também estão em combate desde a sua batalha no céu. Amanhã, por exemplo, é dia de São Miguel Arcanjo, que nós sabemos que conduziu a batalha no céu contra Lúcifer, o qual não aceitou a supremacia de Deus. Particularmente revoltou-se ao saber de que Nossa Senhora seria sua rainha. Como bem vemos no Apocalipse, esse combate se dá entre o dragão e a figura da mulher,
Foi São Miguel que interveio, por desígnio de Deus, e eles que venceram os demónios no céu querem agora vencer os demónios na terra que nos atacam. Então temos que recorrer aos anjos e recorrer a eles para, sobretudo, não nos deixarem levar a uma vida despreocupada. Porque imaginemos alguém que se encontra no meio de uma guerra, numa zona de guerra, e ele anda despreocupado, caminhando pela rua, sem medo de ser objeto de um disparo. Esse homem é um louco. Pois bem, nós estamos neste campo de batalha entre anjos e demónios. Nós temos de vigiar, temos de estar atentos. O que é que está em jogo? A nossa salvação, uma eternidade. Se nós vivemos despreocupados, somos loucos. Então, devemos ter seriedade em considerar o que é real. São João Crisóstomo, por exemplo, este grande santo bispo de Constantinopla, ele tinha pendurado em seu quarto uma pintura que representava o fogo e os tormentos do inferno. E todos os dias ele punha-se diante dessa pintura e imaginava as penas dos condenados. E com essas meditações, ele se mantinha na vontade forte de praticar o bem e vencer as tentações. E ele costumava dizer: homem, desce ao inferno enquanto estás vivo, se não queres ir para lá após a morte, porque então não poderás mais sair dali. Pensar no inferno, como diz a Escritura, medita nos teus novíssimos, essa morte, juízo, céu e inferno, e não pecarás eternamente. Pensar na eternidade, que bem nos faz. Que terrível é vivermos num mundo onde, com televisão, internet, celular, com mensagens contínuas, tudo nos convida a estarmos 24 horas por dia, todo o tempo que nos encontramos despertos, atentos a algo prático. E o mundo moderno, com o trânsito, promove uma contínua distração do homem com as coisas desta terra e quase a impossibilidade de pensar no céu. Paremos nós. Jesus e Maria chamam-nos para o céu. Vivamos já nesta terra em função desse lugar belíssimo onde Deus nos quer encontrar um dia. E para isso levemos a sério esta batalha, evitando tudo o que atrai demónios e fazer tudo o que atrai anjos. Não é só o pecado explícito. Às vezes são roupas ou músicas que não são diretamente imorais. Mas a pergunta é: esta roupa, esta moda, esta música entrariam no céu? Elas escutam-se no céu? Lembremos-nos, cada ato nosso nesta vida é muito sério, dentro do contexto desta luta em que nós nos encontramos na Terra, do bem contra o mal, dos anjos contra os demónios, no qual nós somos os visados. E devemos ter muita vigilância contra as influências do inferno, cada vez mais fortes no mundo de hoje. Para isso, rezemos. Invoquemos Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, que nunca nos desamparará, lembrando-nos, como dizia São Bernardo, que nunca se ouviu dizer que alguém que recorresse à Virgem Maria fosse desamparado nesta luta. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!